A história começa com a ideia de que ranking é o que determina a posição de uma pessoa e o que desperta os desejos dela. Existem força desde intelecto até mesmo conexões e riqueza. Tudo isso naquela terra onde absolutamente qualquer coisa é classificada. Basicamente onde a jornada de um garoto começa. A cena vai para uma vila que se chama Tully. Um garotinho estava cortando madeira com seu machado, falando que já tinha feito tudo. Em seguida um velho aparece pedindo para o garotinho afiar a sua lâmina. Mas do nada aquele cara recebe o chute de uma mulher, ordenando para parar de pedir as coisas para o garoto que se chama Lou. Ele sempre foi o tipo de pessoa que se distrai desde que nasceu. Como ele faz tudo para as pessoas, elas só o veem como uma ferramenta, mas Lou diz que estava tudo bem com isso. Porém, para essa garota, isso não está nada bom, falando que sabe que ele é muito gentil. Mudando de assunto, ela dá um sorriso, perguntando se por acaso quer sair da vila e na verdade achou um caminho secreto que ninguém conhece. Logo após, uma velha aparece falando que não pode fazer isso, perguntando se esqueceu das regras da vila pois não tem permissão para sair, ordenando para trancar aquela criança por um tempo. Cena seguinte, um cara pede para Lou o ajudar a buscar água mais tarde e o garoto, sem questionar, apenas aceita. Aquele cara diz que aquelas duas crianças são os únicos de idade semelhante na vila, porém têm personalidades totalmente diferentes, afirmando que Lou pode descansar às vezes também porque ele tem coisas que também quer fazer. Porém o protagonista nega porque definitivamente vai ajudar. Depois que seus pais morreram cedo, ele ficou sozinho, mas todos eles o acolheram como se fizesse parte das suas famílias. Na verdade sabe que todos estão cuidando dele, garantindo que não fique sozinho, então quer retribuir ao menos um pouco essa gentileza. Também porque gosta muito da vila e todos que tem nela. Ouvindo isso, o cara começa a chorar perguntando se quer morar na sua casa a partir daquele dia, porém o garoto recusa, pensando que o que é importante para ele são as pessoas da vila. Porém com o mundo exterior é outra história. Enquanto isso, Yuna estava presa, e aquela velha fala que ela é uma criança muito indisciplinada e deveria ser ao menos um pouco parecida com o Lou. Yuna pergunta o porquê nunca podem sair da vila, e a velha diz que ocasionalmente chamam mercadores questionando se há algo inconveniente para ela. Porém, Yuna diz que o lado de fora é muito maior, perguntando o porquê tem que continuar vivendo ali encurralados. Ouvindo isso, a velha fala que é porque são seres ressentidos por alguém. Yuna, curiosa, questiona quem é essa pessoa. A velha fala que ela não precisa saber disso, porque algum dia o tempo vai resolver tudo isso. A cena muda e Lou estava enchendo alguns baldes falando que aquilo já é o suficiente. Do nada, alguém taca uma pedra nele. É revelado que era Yuna pedindo para ele fazer silêncio, chamando o garoto para ir em algum lugar. O Lou pergunta se ela saiu escondida de novo e Yuna fala que foi pega tantas vezes que sair já é tranquilo, e o Lou diz que não achava que isso fosse algo para se orgulhar. É óbvio que a garota não estava ligando para isso, falando que a seguir é muito mais importante. Ela apresenta uma passagem secreta e o Lou fala que se saírem da vila, a vovó vai os repreender de novo, porém a garota fala que estava tudo bem se fosse só um pouco, porque há uma coisa que queria mostrar para ele. Cena seguinte já vai para uma floresta no meio do nada. Yuna parecia estar querendo mostrar algo para o protagonista, falando que finalmente haviam chegado. Nosso herói fica surpreso com o que havia visto, porque realmente era uma bela vista. Com um sorriso no rosto, fala que é incrível. Yuna observa a expressão do nosso garoto, perguntando se conhece as regras do mundo exterior. De acordo com aquele livro que pegou de um mercador no mundo exterior, existe um sistema chamado rankings. Desde aventureiros e transportadores, ou até mesmo médicos, existiam muitos tipos de rankings, e as pessoas que colocam seus nomes neles são chamadas de rank. E também até para comidas e armas estavam sendo classificadas naquele mundo, e parece que todo o universo estava competindo seriamente. O Lou fica desapontado, dizendo que o mundo exterior também tem regras, e Yuna fala que quer se tornar um aventureiro de ranking, porque vai se aventurar em muitos lugares, competindo com rivais pelo mundo todo, e um dia quer se tornar uma aventureira legal, respeitada por todos. Ouvindo isso, Lou permanece em silêncio, dizendo que existe uma regra que não podem sair da vila, porém a garota fala que não se importa para isso porque já decidiu sair. Ela então estende a mão para o garoto, dizendo para os dois irem juntos, porque o Lou também precisa sair desse lugar, perguntando se ele se lembra de quando ela tinha sido atacada por um grande pássaro quando tinha apenas 5 anos, porque Lou tinha salvado também. O garoto pergunta se algo assim realmente aconteceu e Yuna fala que algum tipo de aura verde havia saído pelo protagonista que conseguiu derrotar aquele pássaro. Ela sabia disso desde então. Lou realmente só fica andando pelas nuvens, mas quando fica sério, ele é mais forte do que qualquer pessoa, o que com certeza vai acabar se destacando se sair daquele lugar, e por esse motivo devem se aventurar juntos pelo mundo. Ouvindo isso, o garoto fica surpreso, mas logo após muda sua expressão, falando que ainda gosta da vila, então não pode ir embora. A Yuna fica irritada chamando ele de teimoso, por isso não se importa mais, e vai seguir em frente porque ele pode simplesmente ficar preso na vila pelo resto da sua vida. Observando a garota, o Lou pede para tomar cuidado no seu caminho de volta. Lou reflete que nunca havia pensado na possibilidade de Yuna sair da vila. Começando a observar as nuvens, ele fica surpreso, percebendo que já estava tarde e fala que já era hora de voltar. Ele então se levanta. Olhando para cima, ele vê algo. Parecia uma espécie de ilha voadora. Se perguntando sobre o que era aquela coisa, do nada aquela ilha começa a brilhar. Nosso herói apenas continua observando. Em questão de segundos, um raio sai daquela ilha indo diretamente para o chão, causando um impacto como consequência. Lou, confuso, se pergunta sobre o que estava acontecendo. Do nada, novamente, aquela ilha desaparece, mas ainda assim tinha outra coisa para se preocupar. O garoto começa a correr em direção à sua vila, pensando que estava tudo bem, e provavelmente nada de ruim aconteceu. A única coisa que o menino consegue pensar é em Yuna e nos aldeões. Ele então finalmente chega no local. Olhando para frente, não acredita no que estava vendo, porque a vila simplesmente desapareceu. Tudo isso junto com todos os seus habitantes.
O Law começa a descer na direção daquele lugar, não acreditando no que estava vendo. Gritando, tenta procurar alguém que ainda estava vivo. Na sua mente, a única coisa que resta é a lembrança de Yuna. Caindo a ficha, lágrimas começam a sair do seu rosto, se lembrando de todas as pessoas que haviam o acolhido antes. Porém, todas elas não estavam lá mais. O garoto fica completamente abalado, se perguntando sobre o motivo de tudo aquilo ter acontecido. No mesmo instante, alguém fala que tudo o que fez foi assistir novamente, porque definitivamente acabou chegando tarde demais. Aquele homem começa a observar nosso herói. O protagonista não sabia quem era essa pessoa. O cara então desce do barranco, perguntando se ele é um sobrevivente da Vila Tully, e nosso herói responde que sim. O homem fica perplexo, afirmando que deve ter sido difícil para Law. Porém, deve ficar tranquilo porque aquela ilha já tinha ido embora. O Law fica surpreso perguntando se sabe o que era aquela coisa, pedindo para lhe falar o que aconteceu com aquelas pessoas. Ouvindo isso, o cara permanece em silêncio. Entregando o papel, pede para desistir daquela vila e ir para um lugar escrito naquele papel porque poderá viver em segurança. Porém, para Law isso não faz diferença, e só quer saber o que era aquela ilha, e o homem pede para olhar aquela situação. A vila desapareceu por completa, e aquele não é um mundo para um pirralho como ele se meter. Ele deve esquecer tudo o que havia visto nesse lugar, porque é a única coisa que pode fazer em relação. Começando a ir embora em seus pensamentos, implora para Law não tentar descobrir mais nada, pois não há necessidade de ele ser sacrificado também. Porém, enquanto isso, nosso herói ainda estava em silêncio, lembrando das palavras de Yuna, que diz que quando ele fica sério, o garoto é mais forte do que qualquer um. A aura começa a envolver o seu corpo, e aquele cara só observa. O Law diz que não tem como esquecer isso, porque definitivamente vai para aquela ilha e também se vingar de todos. Quando Law era jovem, os seus pais morreram em um deslizamento de terra. Quando foi deixado sozinho, todos os moradores da vila acabaram cuidando dele. Também tinha Yona, que sempre estava ao seu lado. Todos eram pessoas gentis, que não podiam ficar paradas e ver alguém sofrendo. Por esse motivo, não há como se esquecer dessas pessoas. Concluindo que vai para aquela ilha e definitivamente pegar todos de volta. Ouvindo isso, o cara começa a analisar o protagonista, se perguntando sobre o que era aquela quantidade de prana, porque o espaço ao redor estava até distorcendo. A prana é um termo para a energia mental dos seres vivos, um poder que todos podem possuir, mas poucos estão conscientes disso. Porém, indivíduos talentosos o utilizam intencionalmente. Normalmente não tem cor e é transparente, mas aqueles com prana poderosas podem torná-las visíveis. E dizem que algumas raças possuem um tipo especial de prana. O cara continua surpreso, pensando que aquele é o sobrevivente de Babel. Ele queria priorizar proteger o garoto, mas parece que ele vai se libertar sozinho em alguns anos, falando que ele realmente não faz ideia das suas próprias considerações. Logo após, o homem entrega uma espada para o nosso herói, dizendo que se quer ir para aquela ilha, deve segurar essa espada. Se ver potencial nele, iria o treinar, ordenando para ir para cima como se prendesse o matar. Os dois então começam a invocar a sua aura de prana. Em questão de segundos, o protagonista avança na direção do cara, que pensa que já era o esperado, pois aquele rapaz é novato com a espada. Porém, aquela pressão acima de tudo era muito diferente. Não só isso, como a onda de prana do garoto é extraordinária, afirmando que ele provavelmente será um verdadeiro negócio. No mesmo instante, um impacto acontece. O tempo já tinha se passado, e o cara fala que aquela ilha se chama Ilha dos Deuses. Normalmente flutua sobre o vasto oceano, mas muito raramente aparece em locais completamente diferentes, aniquilando pessoas ou a terra. Ele tem trabalhado para impedir isso, mas acabou deixando ela escapar novamente. De acordo com a teoria, humanos envolvidos nessa luz são levados para a Ilha dos Deuses. Law fala que se tocasse naquela luz também iria para a ilha, mas o homem diz que aquilo é só uma teoria. E mesmo que sobrevivesse, não dá para saber o que eles poderiam fazer com o garoto. O Law pergunta o que pode fazer então, e o homem fala que primeiro é a abordagem direta. No ranking de aventureiro, ele deve estar entre os 10 primeiros. Aventureiros são profissionais que investigam e desenvolvem territórios desconhecidos. Entre todos os rankings, eles têm os maiores números e os melhores rankings são com certeza monstros, e se tiver entre os 10 primeiros pode ir para a Ilha dos Deuses. Ouvindo isso, o protagonista continua surpreso. O homem complementa que desde a sua primeira observação, a Ilha dos Deuses tem continuamente sido o ranking 1 de zona de perigo e aventureiros raramente retornam vivos, perguntando se ainda queria ir para esse lugar. Porém, nosso garoto já estava determinado a fazer isso, falando que com certeza vai. O cara observa a expressão do nosso herói, dizendo que vai treiná-lo por um ano a partir de agora, no entanto só pode lhe ensinar a espada. Então depois de um ano deve usar como um trampolim e escalar o ranking de aventureiro por conta própria. O seu nome é Adol,
e é do ranking 1º de cavaleiros, e é basicamente o cavaleiro mais forte da humanidade. Perguntando qual é o nome dele, e o protagonista responde que se chama Law. Depois das apresentações, Adol fala que não vai facilitar para o garoto, afinal ele é o primeiro a o derrubar assim com um único golpe. Com isso, um ano infernal começou e suas bolhas nas suas mãos e pés estouraram e músculos também acabaram se rompendo, junto de todos os seus ossos que foram esmagados e também o fato de todo o seu corpo doer. Depois Adol não lhe disse mais nada sobre a Ilha dos Deuses e era como se tivesse se dizendo para descobrir o resto por conta própria, e se for impossível então deve desistir. Ainda assim, os moradores da vila devem estar vivos, e agora é só nisso que consegue continuar acreditando. Se perguntando do motivo da vila ter desaparecido e o que diabos é a Ilha dos Deuses. Por isso, para encontrar a verdade, vai subir no ranking de aventureiro, se tornando cada vez mais forte. Cena seguinte já havia se passado um ano depois e o protagonista estava ao lado de Adol no mesmo lugar onde Yuna estava no passado. Adol pergunta se ele está preparado e nosso herói diz que está preparado há bastante tempo. Ele continua a observar aquela vista. Depois disso fecha os seus olhos, se lembrando dos momentos que teve com Yuna nesse lugar. Yuna, que ansiava pelo mundo exterior, desapareceu e agora é ele quem está partindo em uma jornada. Por isso vai guardar o sonho de Yuna enquanto ainda pode. Logo após Adol fala para poderem partir. O protagonista fala que já estava indo. Nesse exato momento, nosso herói tinha 17 anos e Adol fala que ele cresceu bastante. Assim, o discípulo do cavaleiro mais forte da humanidade partiu para sua jornada e sua aventura era rumo à Ilha dos Deuses. Eles estavam indo precisamente para o reino de Balter, basicamente na capital real traquista. Cena seguinte vai para um edifício. Uma garota estava dormindo enquanto isso. Uma voz fala para olhar porque já estava quase na hora. Do nada a menina levanta falando que havia dormido demais. O tempo passa, e a morena gasosa perguntou se ficou a noite toda olhando para os rankers de novo, e a garota questiona o que tem de errado nisso, pois é do departamento de reconhecimento. A mulher diz que é porque é do departamento de reconhecimento que deve gerenciar sua condição, ao contrário dela que trabalha em ambiente fechado. Aquela menina em específico é do departamento de reconhecimento. Uma profissão é enviada a várias partes do mundo para avaliar habilidades de classificados e atualizar adequadamente seus rankings. O departamento exige vasto conhecimento especializado e visão justa, e para atingir uma posição que julga a superioridade e inferioridade da pessoa, é preciso passar por muitas avaliações. Um papel que só escolhidos podem realizar e é considerado uma das profissões mais complicadas do mundo. A menina fala que mesmo que fosse do departamento de reconhecimento, é apenas uma funcionária de baixo nível, e para fazer o que quer tem que trabalhar e depois ser promovida. Em seguida, a morena gasosa pergunta o que ela quer fazer. Para avançar no departamento e tornar-se um agente exclusivo de um habilidoso é a melhor maneira. E a garota fala que é verdade, mas não há muitos que a chamem a atenção. A do óculos diz que ela tem padrões elevados. Mas a menina diz que não é verdade, porque na verdade os outros classificados são meio que meia boca. Antes a competição por classificação era muito mais feroz. Mas agora o primeiro lugar em qualquer classificação são fixos, então não faz sentido os do departamento estarem ali. Tudo isso pois os rankings têm valor porque são atualizados. Depois de toda a conversa chata, a do óculos fala que ela com certeza é uma maníaca. Em seguida ela começa a abrir uma porta, dizendo que aquela estrela ascendente pode estar ali dentro. Aparentemente essa é uma sala de aula. A garota da boina pergunta se esse é o 3º ano, e o motivo de sempre estar tão cheio, e a morena gasosa diz que normalmente há menos pessoas, supondo que é porque a floresta Zaban foi adicionada ao ranking de zona de perigos há 2 meses. Ainda assim, dessa vez, parece ter alguns examinados promissores. Um deles é um aventureiro ranking 753 chamado Drax, que é o líder da companhia de mercenários Lobo Vermelho. Também tem um ranking 402, chamado Ed, que vem da família Markman, que é uma linhagem de arqueiros renomada, e o seu pai foi ranqueado em 2º lugar. Além deles, existem vários outros indivíduos promissores. E em seguida, a outra garota fala que tem um ranqueador mercante, desde um ranker cavaleiro até um ranker marinheiro e também um ranker guia. A do óculos fala que está tudo correto, e a da boina diz que mesmo que não pareça, é do departamento de reconhecimento e consegue dizer o ranking de alguém apenas olhando. O título de ranker aventureiro em particular é conveniente, e muitos rankers querem o mais tarde, e também é essencial para entrar em terrenos especiais como aquela floresta. Em seguida, alguém chama em um sino. Saindo desse lugar, a garota pede para esperar um pouco. Em seguida, ela dá boas-vindas e o protagonista diz que lhe disseram para ir ali para se registrar para o ranking. A do óculos diz que está correto, pois os rankings são um sistema gerenciado e operado pelo seu departamento de reconhecimento.
Membros do departamento enviados para vários locais avaliam habilidades para determinar seus rankings e as atualizações são feitas em qualquer lugar desde que tenha um membro do departamento. Logo após, nosso garoto fala que quer se registrar para o ranking de aventureiro e a garota diz que é o momento perfeito pois o exame está prestes a começar, perguntando se quer participar. O Lou fala que sim, e a morena então pede para preencher o seu nome e outros detalhes no formulário e também tem a taxa de exame que é de 3.000 Dewis. Porém, o protagonista não parece ligar para tudo isso e só faz o que a mulher pede. Com tudo feito, a do óculos pede para esperar naquela sala e o seu número do exame é 53. Quando o nosso herói passa ali do lado, a garota da boina pelas observa, dizendo que ainda existem caipiras que nem sabem o que é o departamento de conhecimento e a do óculos diz que faz bastante tempo que não precisava explicar isso. Enquanto isso, nosso garoto continuava a caminhar para a sala. Cena seguinte já foi para outro lugar e aquela garota estava apresentando o exame do registro de ranking de aventureiro. Existem 3 tipos de exames, e o primeiro é o exame escrito e depois o exame prático, e também o exame final que será explicado antes de começar. Ser aprovado ou não será determinado pelas pontuações dos 3. Com tudo explicado, devem começar o exame imediatamente e aqueles idiotas começam a escrever no papel. Um dos caras também não estavam entendendo nada, se perguntando sobre o que era escopo. O tempo se passa novamente e o exame finalmente havia terminado. O exame prático será realizado na floresta fora da vila em 2 horas e eles guiarão quando a correção da prova estiver concluída, então até lá devem ficar esperando. Cena seguinte, aquela morena gasosa estava com uma montanha de papéis pedindo para a menina da boina a ajudar a corrigir tudo, mas a menina da boina, vendo fica surpresa. Por coincidência, era do número 53, pensando que essa é a pessoa com os olhos mortos de antes. O engraçado também é que literalmente todas as respostas estavam erradas. 2 horas depois, a morena fala que exame é uma caça ao tesouro, e eles vão entregar os itens naquela tabuleira, e podem querer a pontuação mais alta olhando os pontos à direita. Porém, lutas entre os examinadores são proibidas e a pessoa que conseguir encostar no item primeiro, ele será seu. Os jogadores pareciam estar confiantes com suas habilidades, ansiosas para começarem o exame logo. E finalmente aquela droga de exame começa. A morena gasosa estava aliviada, falando que finalmente pode descansar um pouco, perguntando quantos passarão daquela vez, e a da boina diz que seria pelo menos a metade. A do óculos diz que é mais fácil perceber quando eles se movem. Porém, a da boina afirma que simplesmente ninguém chamou atenção e em seguida um cara aparece, entregando um cristal que aparentemente valia 120 pontos. A do óculos fala que ainda dá tempo, perguntando se terminou, e o cara diz que sim, porque vai passar de qualquer maneira. Ainda assim, a garota fala que se ele ganhar pontos ali pode obter uma classificação mais alta quando se registrar, porém o cara não importa, pois o seu trabalho é ser um mercenário. Cena seguinte, outro garoto aparece no local falando que pensou que era o primeiro. A morena, olhando o artefato, fala que ele vale 180 pontos e aquele item frequentemente acaba em sua mesa de jantar. O mercenário então fala que o garoto estava ficando arrogante só por causa de uma mera pena de pássaro. O garoto diz que não estava querendo ser arrogante, mas o homem não seria nem capaz de perceber um pássaro que voa silenciosamente a 500 km por hora. Perguntando se quer testar, e a do óculos fala que os rankers realmente têm muito orgulho, e a boina diz que esse é o ponto forte de um ranker. Cena seguinte, outra pessoa estava se aproximando deles. O grupo olha para ver quem é, e o protagonista do nada surge, também carregando simplesmente um urso gigante. Ele não sabe como remover a vesícula biliar de um urso vermelho, então trouxe a caçada inteira perguntando se pode entregá-la assim. Surpresa, a morena fala que isso é possível. E aquela parte do urso vale basicamente 300 pontos, e enquanto isso, os outros caçadores estavam observando o que nosso herói fez. Logo após, a garota da boina pergunta como ela sabia que aquela besta mágica é um urso vermelho, pois o seu exame escrito tinha sido simplesmente horroroso. Porém, o garoto fala que aquelas criaturas frequentemente aparecem perto da sua vila e então acabou os conhecendo. Um cara pergunta para o outro se viram um protagonista lutar. O outro figurante diz que sim, porque acabou vendo ele na sua frente. Mas ainda assim, não pode dizer que realmente conseguiu observar a batalha. No momento em que ele estava sacando sua espada em questão de segundos, aquele urso vermelho tinha sido abatido. Ouvindo toda a conversa, a boininha parece ter ficado mais atenta com o protagonista. Cena seguinte já vai para uma área subterrânea e a morena gasosa pergunta se eles sabem o que um aventureiro deve se precaver. Para resumir, seriam de besta mágicas e sem exceção os humanos. A missão de um aventureiro é explorar novas terras e naturalmente frequentemente vão para territórios impopulares. Nessas horas, as ameaças poderiam ser até mesmo bandidos e piratas e o poder essencial para superar essas ameaças. Portanto, o exame final é uma batalha simulada e os examinadores irão competir entre si. Isso é puramente para avaliar suas habilidades individuais e então por esse motivo não devem ficar nervosos.
Cena seguinte, um cara grandão aparece pedindo para o outro homem lutar com ele. Naquele exame anterior ele pegou uma pedra e já ouviu isso antes, porque o ranking de mercenários é apenas um ninho de bandidos que só tem fanfarronice. Do nada ele começa a pensar um soco perguntando como alguém como ele deve ser de terceira classe. Porém, em questão de segundos, o figurante foi derrotado. Ele cai no chão igual um idiota. O mano da espada pede desculpas porque não pôde tolerar o insulto, e a morena gasosa fala que aquele cara já estava condenado ao fracasso e vai fingir que não viu isso. Não importa o quanto o cara estivesse mirando com um golpe forte, pois na verdade são idiota, e rankings principal de terceira classe não é nada além de monstros. A garota então começa a analisar ao redor pensando sobre qual oponente poderia escolher para esse mano da espada, mas em seguida a boininha aparece, perguntando se pode escolher o oponente dele. Cena seguinte, várias batalhas aconteceram. Assim a luta número 8 começa, e os participantes serão o número 27 e o número 41. Também tem outra pessoa, porque é simplesmente o protagonista que apareceu. Os números 27 e 41 são equipes, e eles dois enfrentaram o número 53. Ouvindo isso, eles ficam surpresos, e o anãozinho diz que faz tempo que não subestimam dessa forma. A morena gasosa não estava entendendo nada, perguntando se tem certeza daquilo. Enquanto isso, a boininha estava toda animada, falando que os seus olhos não a enganam, porque aquele garoto é definitivamente um monstro em pessoa. Logo após os três começam a se encarar. As avaliadoras apenas observam. Aquele cara se chama Drax, e é líder da companhia mercenária Lobo Vermelho. No ano passado, essa companhia mercenária fez nome ao derrubar a máfia Camorra e classificada em 62º no ranking de organizações criminosas. Houve boatos em que o jovem líder derrotou sozinho 7 executivos, incluindo o chefe. Também não pode deixar de fora o garoto chamado Markman, que é um jovem mestre renomado da família de arqueiros Markman. Ele recebeu a educação de superdotação de seu pai, que já foi segundo no ranking de arqueiros. Ele foi registrado no ranking de arqueiros com apenas 5 anos de idade e nenhum arqueiro desconhece esse prodígio cujas habilidades fazem jus à sua linhagem. Por isso, enfrentar aqueles dois é algo bem diferente, tudo isso ele sendo um jovem sem nenhum nome. Logo após a do óculos fala para o combate começar. Em questão de segundos, Markman dispara sua flecha, indo na direção do protagonista. Ele facilmente consegue desviar, porém não tem tempo para pensar porque o outro cara já estava indo na direção dele, desferindo um golpe com sua espada. Os dois começam a fazer uma sequência de golpes. Os espectadores ficam surpresos, continuando a observar a batalha. Nosso herói estava extremamente concentrado, conseguindo contra-atacar a espada daquele cara, que fica surpreso com o que havia visto. E o Low finalmente consegue ver uma brecha, porém ele logo após olha para trás, porque tinha algumas flechas indo na sua direção. Ainda assim, com medida de reflexo, ele consegue cortar algumas, se defendendo facilmente. Uma das flechas ricocheteam indo diretamente na plateia, que por pouco acaba acertando aquele outro figurante. A batalha para por alguns segundos. Drax fala que aquele cara parece um espadachim do alto escalão do ranking de cavaleiros, e o Ed, que também acha, mas ainda assim, nunca viu um cara com esse poder. Em seguida, o protagonista pergunta se eles dois são afiliados a outros rankings. O da família Mark Mendes fala que é do Ranked em Arqueiros número 402 e o Darks fala que é do Ranked em Mercenárias número 753. Ouvindo isso, nosso herói fala que entende. Invocando sua aura, a aura fala que se derrotar eles dois, definitivamente subirá para o ranking de 3 dígitos. A aura é tão grande que envolve todo ao redor. Os dois ficam surpresos com o que haviam visto. A boinha reconhece que aquela aura é prana, e uma quantidade tão imensa que sua cor consegue ser até mesmo visível a olho nu. Voltando para a batalha, o arqueiro diz que ranking não é apenas sobre profissão. No ranking de arqueiro ele é o número 402, mas no ranking de atirador de elite que compete em tiro de precisão ele é o número 78. Porém isso não valeu de nada porque o cara em questão de segundos já foi derrotado, sobrando só o outro figurante. Ele continua a observar nosso herói, que estava com aquela aura doidona. O cara estava igual um maluco observando seu alvo. O coitado já pensou que ia ir de F. Do nada o protagonista aparece atrás dele, colocando sua espada no seu pescoço. Depois disso o cara levanta a mão falando que se rendia, porque tem que ir trabalhar depois disso e será problemático se desmaiasse como aquele cara. Nosso herói continua apontando sua espada no pescoço do homem, mas depois disso coloca ela de volta na sua bainha. O outro figurante olha para trás pensando que Low é um monstro, se perguntando sobre qual é a identidade dessa pessoa. A plateia fica maluca por causa que aquele cara tinha derrotado o Rankers e 2 de 3 dígitos. Em seguida, a Doculus fala que a batalha já acabou, e o vencedor tinha sido o número 53. Logo após a boininha começa a ir embora. Cena seguinte, ela vai para outro local e ela estava olhando para um computador, aparentemente analisando as informações de alguns rankers. Ela fica surpresa com o que havia visto. Vendo uma ficha do protagonista, ele tem 17 anos e nenhuma experiência e sem registro de ranking, e faria sentido se ele vivesse em um lugar consideravelmente remoto. Ainda assim, ele não cometeu nenhum crime e nem pertence a nenhum aceita especial. A boininha fica animada pensando que havia ganhado na loteria onde tal talento esteve enterrado todo esse tempo. Logo após ela sai daquele quarto, falando pro Low fazer dela seu agente de reconhecimento exclusivo.
mas quando olha pra frente já tinha um monte de agente molestando o protagonista. A coitada então já caiu a ficha pensando que foi um passo tarde demais. Cena seguinte, o abestado do LoL pergunta o que é um agente de reconhecimento exclusivo. Aproveitando a oportunidade, a Boininha fala que vai explicar. Porque é alguém que é exclusivamente atribuído a um ranker específico e atualiza o ranking das pessoas frequentemente. Normalmente, para atualizar o seu ranking, tem que esperar o Bureau de Reconhecimento enviar alguém e passar por uma avaliação. Porém, se ele tiver um agente de reconhecimento exclusivo, pode sempre atualizá-lo a qualquer momento. Além disso, os agentes de reconhecimento têm um celular para que possam obter as informações mais recentes a qualquer momento. Se quiser subir nos rankings de forma eficiente, ele deve contratar um agente certificado exclusivo também. Ouvindo isso, o LoL fica surpreso. Em seguida, fala que tem uma condição. Ele olha para trás, perguntando se existe alguém ali que pode o colocar no top 10 do ranking de aventureiros. Ao ouvir isso, óbvio que todos os agentes ficam perplexos. Rapidamente eles mudam suas expressões, falando que no ranking de aventureiros está cheio de monstros. Suas habilidades com a espada são excelentes, mas mesmo assim entrar no top 10 era muito difícil, e ao ouvir isso, o protagonista muda sua expressão. A Boininha continua parada, e então o nosso herói começa a ir embora. Porém, ela vai atrás do garoto. Sendo o seguinte, o LoL já estava fora daquele edifício, mas alguém chama por ele. A Boininha pergunta o motivo de querer entrar no top 10 do ranking de aventureiros, mas o garoto já manda uma lapada seca falando que não é da sua conta. Porém, a Boininha diz que vai fazer ser da sua conta, porque será sua agente de reconhecimento exclusivo, tornando o top 10 do ranking de aventureiros. Ainda assim, nosso garoto não aceita, dizendo que não quer colocar uma criança em perigo. Ouvindo isso, a garota fica puta, falando que antes de ser uma criança é um agente de reconhecimento. E sinceramente, o garoto também é uma criança. Então o LoL fala que mesmo que ela não fosse uma criança, não tem a intenção de a contratar. Afinal, não quer envolver as outras pessoas. Porém, a garota não desistiu, falando que há algo que absolutamente precisa fazer. Ela tem uma missão que deve cumprir mesmo que custe sua vida. Por causa disso, quer fazer uma equipe com ele. Ao ouvir aquilo, o LoL olha para trás, começando a observar a garota. Aparentemente, ele se lembrou de si mesmo quando era mais novo, falando que existe algo que ele absolutamente precisa fazer também. A Boininha estende sua mão, falando que vai ligar para se tornar um dos melhores. Então, finalmente, acabam fazendo um acordo. Cena seguinte já tinha ficado de noite. A garota estava apresentando um quarto para o LoL. Ela alugou por alguns dias, então deve usar isso como sua base por enquanto. Nossa herói agradece, falando que ela é bastante capaz, mas ainda assim ela estava muito nervosa. Aparentemente, o acordo não foi muito bom, porque foi apenas uma espécie de experiência que teria por uma semana, falando que vai lhe mostrar o quão é competente nesse período. Então ele finalmente terá que abaixar a cabeça. O LoL espera que fosse verdade, e a garota pede para não falar, como se o problema fosse de outra pessoa. Mudando de assunto, tinha analisado o estilo de luta do garoto, e quando ele está lutando parece geralmente estar desconcentrado, e o LoL diz que ouve muito isso geralmente. Logo após, a garota pega o seu celular, dizendo que os resultados do exame foram divulgados. Para ser específico, aquela era a sua classificação, e o garoto estava no número 2728. O parabenizando por passar no exame de registro de classificação de aventureiro e ainda assim ficar surpreso porque está na casa do 2000 logo após o registro é uma classificação incrível. Ainda assim, ele estava desapontado, dizendo que pensou que estaria na casa dos 3 dígitos, porque ambos os oponentes que lutou no exame eram classificados de 3 dígitos. A garota da boina diz que a classificação de aventureiro tem mais pessoas comparado outras classificações, então a competição é acirrada. Não importa o quão forte seja ele, há um limite, e as classificações existem para mais do que apenas profissões. Por exemplo, sua classificação de espadachim é 58 e essa já é uma classificação muito boa. Ainda assim, o LoL não parece saber sobre isso, e a garota da boina fala que para o departamento de conhecimento, aquele número pode ser considerado talento. O LoL pergunta se aqueles dois que lutou também têm outras classificações como essa, e a garota responde que sim. Aparentemente, cada player tem uma classificação de acordo com o que ele trabalha, e ele pode adquirir várias classificações, e fazer isso traz cada vez mais trabalho, por isso acha que ele deveria se inscrever para as várias classificações também. Porém, LoL diz que não está procurando trabalho, e a garota diz que não se conhece há muito tempo, mas ainda assim acha que o entende um pouco. Para resumir tudo, ele quer chegar no top 10 da classificação de aventureiro pela rota mais curta. Tudo isso para depois ir para a Ilha dos Deuses. LoL pergunta como ela sabia disso. A garota fala que esse é o único privilégio especial que os 10 melhores da classificação de aventureiros podem ter, e também quer saber o motivo depois de terminar o período de teste. Ouvindo isso, LoL aceita. A menina fala que vai lhe contar sobre a sua situação também. O herói diz que vão fazer isso para ser justo um com o outro, e a da boina fala: isso é importante, mas sua situação é difícil de explicar para ele que acabou de se inscrever, porque o que está perseguindo no exato momento é a escuridão dos rankings. O protagonista não entendeu nada, perguntando o que ela tinha falado, mas ela então muda de assunto, perguntando onde conseguiu tanto poder e especialmente aquela habilidade com a espada e se não tinha sido adquirida da noite pro dia. Então o garoto diz que um ano
atrás tornou-se discípulo de um cavaleiro chamado Adol. E então a menina fica surpresa, questionando se quer dizer que é a droga do cavaleiro número 1. Nosso herói diz que mesmo que fosse um discípulo, tinha sido apenas um ano, mas ainda assim a garota da boina fala que mesmo que fosse nesse período, já é uma grande notícia. Aquele cara é famoso por não ensinar a ninguém, e muitas pessoas pediram tutela, mas foram rejeitadas. E se houvesse um ranking de rejeição, Adol com certeza estaria no número 1. Houve boatos que ele planejou passá-lo para o cavaleiro da próxima geração, classificado como número 1. Graças a isso, vários cavaleiros estão tentando aumentar suas classificações, mas pensar que o idiota do protagonista seria o único a herdá-lo seria algo muito incrível. Ouvindo toda a história, Lou questiona se esse cara é tão bom assim, e a menina responde que sim, pois é o número 1, e isso significa que é o mais forte que existe no mundo. O Lou fala que mesmo assim acabou cortando com sua espada, porém a menina não acredita. Ela então começa a olhar para o seu celular se perguntando sobre onde o Lou tinha sido criado. Ela vê um sobrenome chamado Tully, e mesmo observando no banco de dados de classificação, é um nome recém-registrado, questionando se aquilo por acaso é um pseudônimo. Um flashback aparece na sua cabeça com aquele cara de antes perguntando qual é o sobrenome, e o Lou não entende perguntando o que é isso, e a Doll diz que é uma diferença cultural. Se quer chegar à Ilha dos Deuses pela rota mais curta de agora em diante, ele deve se chamar de Lou Tully. O risco é alto, mas se ele correr bem, pistas podem chegar a ele primeiro. E ouvindo isso, nosso herói, como não é bobo nem nada, apenas aceita. A cena seguinte volta para o presente com o rapaz dizendo que não é um pseudônimo, pois Tully é na verdade o nome precioso da sua família. Ouvindo isso, a boininha apenas aceita, agradecendo por poder a falar. Ainda assim, vão descansar naquele dia e suas obrigações de agente de reconhecimento terminaram por agora. Por esse motivo, deve retirar o seu chapéu também. Ela então fica sem aquela droga de chapéu. O protagonista fica surpreso. O idiota só viu agora que ela era uma garota. A garota pergunta se ele viu só agora e o Lou pede desculpas, deixando ela só mais irritada com o que havia ouvido. Questionado se pedir desculpas é a única coisa que ele tem a dizer. Cena seguinte já tinha ficado de dia. Aquela garota estava sentada na sala, parecendo ler um jornal. O protagonista então desce e a garota simplesmente chama ele de baixinho falando que ele acordou cedo. Ele então fala que estava só tirando água. Logo após deseja bom dia a ela. Depois disso, a menina arruma seu cabelo, falando que será uma jornada longa, mas ainda assim aquele será o primeiro passo e vão fazer uma reunião de estratégia para entrar no top 10 do ranking de aventureiros. A cena vai para outro local e a garota fala que para aumentar sua classificação de aventureiro, ele precisa de conquistas em aventura. Desenvolvimento de terrenos ou exploração é o básico, e ele deve fazer isso voluntariamente, mas recomenda aceitar missões por enquanto. Há muitos que querem ser um aventureiro como reunir ou investigar as coisas, e as missões também vêm com recompensas, então são perfeitas para iniciantes. Ele pode obter missões do Borel de Reconhecimento ou, dependendo do país, até de uma guilda, mas ela estava ali, e poderia obtê-los apenas com isso. Nosso herói diz que esse celular é bem conveniente, e a menina diz que se tornar o seu agente de reconhecimento, poderia usá-lo livremente. Eles começam a olhar para o celular, e Lou pergunta se existem missões que possam aumentar facilmente seu ranking, e a boininha diz que só precisa aceitar missões de alta dificuldade. Nesse caso, nosso herói escolhe a primeira, que consiste em basicamente recuperar o tesouro escondido no templo submarino. A garota fala que isso é impossível e é completamente improvável para ele agora, pedindo para confiar nos olhos de um agente de reconhecimento porque aquela missão é muito difícil agora, e ele vai morrer antes mesmo de aumentar o seu ranking. Porém, nosso herói pede para mesmo assim deixá-lo tentar, pois a Ilha dos Deuses é a zona de perigo número ranking 1, porque não pode voltar atrás ali. No mesmo instante, um cara aparece no local perguntando se ele estava em uma enrascada. A garota reconhece o homem falando que ele se chama Loud e o cara fala que faz bastante tempo. Lou questiona quem é ele e a menina avisa que esse se chama Loud Bloatward, um indivíduo formidável classificado em 11º no ranking de aventureiros. Ouvindo isso, Lou fica surpreso. Um flashback aparece na sua cabeça com seu mestre dizendo que aventureiros são os mais numerosos entre os muitos rankings e o topo dos rankings são todos os monstros. Pensando que aquele cara deve ser um dos monstros que seu mestre havia avisado. Ele é o 11º e só falta mais um ranking para ele poder desafiar a Ilha dos Deuses. Cena seguinte, a boininha diz que foi um momento perfeito porque precisa da ajuda do cara, pedindo pra dar uma surra no garoto. Cena seguinte já vai pra uma arena do nada. O Loud pede desculpas por fazer o garoto esperar. Aqui ele é um mero duelo, então pegou uma arma emprestada e mesmo sendo um pouco leve, já é o suficiente. Nosso herói chama o cara de senhor falando que já está pronto. O homem diz que pode falar confortavelmente porque a etiqueta não é necessária no ranking de aventureiro. Loud que também atualizou seu ranking uma vez antes, e ela é realmente incrível. Não apenas inteligente, mas também cria rankings preciosos, e essa paixão é algo que outros agentes de reconhecimento não têm. Se o pedido é de alguém como ela, simplesmente quer ajudar o máximo possível.
concluindo que a garota parece se importar bastante com ele. Enquanto isso, o abestado protagonista estava concentrado na batalha, pensando que pode sentir só de olhar. Esse homem que está na sua frente é muito forte, e no momento em que avançar sente que será atravessado por essa lança. Em seguida, a garota chama pelo nosso herói, falando que é uma boa oportunidade porque precisa aprender o quão vasto é o mundo, pelo menos uma vez. Nosso herói fica surpreso com o que havia ouvido, pensando que se essa é a imensidão do mundo, já tem consciência de tudo isso. Os dois então começam a se encarar. Loud que dá o sinal para a batalha começar. No mesmo instante, as armas dos dois se cruzam. Nosso herói prepara um ataque, porém um homem desvia por pouco. Loud, enquanto isso, estava analisando os movimentos do Law, pensando que ele canalizou o prana em sua armadura e a libertou com seu corte. Também está aumentando sua agilidade envolvendo a prana em suas mãos e pés, e de qualquer forma ele reconhece aquele estilo de espada. Basicamente é o estilo do santo da espada que é transmitido a apenas um sucessor, mas ainda assim não há como ele ter passado a arte secreta para uma criança como essa. No mesmo instante, Law aparece atrás do cara falando que não é um momento bom para ficar parado pensando. Ele tenta acertar um golpe, mas o cara já tinha previsto isso, dizendo que está bem relaxado ainda assim. O garoto fica surpreso com o que havia acontecido, ele tenta disparar mais um golpe, porém o cara consegue defender. O Loud pensa que só de olhar para a prana dele sabe que o rapaz tem muito potencial, ainda mais com aquele brilho que envolvia o seu corpo. Em seguida, os dois se afastam. O Law fica confuso com isso. Loud pergunta qual é sua raça. Fingir ser idiota não vai funcionar, pois o brilho de prana não é algo adquirido mais tarde na vida. Ainda assim, isso não faz diferença, porque vai conseguir a resposta alguma hora, perguntando se o garoto também pode usar inatações. Ouvindo isso, o protagonista não entende nada, e do nada um fogo muito forte começa a sair atrás daquele cara. Aparentemente ele estava fazendo um encantamento. E o cara fala pra ele usar o seu poder também, caso ao contrário será morto. Porém, o coitado do Law enquanto isso não estava entendendo nada. Em seguida, Loud dispara o seu ataque. O Law consegue defender as lanças com sua espada, mas ainda assim os resquícios dos golpes pegavam nele. Loud diz que não vai funcionar, pois uma espada comum não pode bloquear esse encantamento. Ele então estala seus dedos. Várias lanças aparecem indo na direção do garoto. Ele consegue desviar de algumas, mas ainda assim não tem tempo para pensar. Um flashback aparece na sua cabeça com seu mestre falando que ele ainda é bruto no manuseio de prana. Porém, uma vez que se acostume com isso, gradualmente será capaz de usar técnicas. Ele invoca uma aura vermelha na sua espada pedindo para assistir com atenção. O primeiro é a técnica mais simples. E logo após, no presente, nosso herói replica os movimentos do seu mestre, atacando com a sua mana indo na direção do Loud. O cara fica surpreso pensando que aquele golpe é bem rápido. Ele então consegue defender com sua lança, mas em questão de segundos, nosso herói avança para cima dele. O cara reconhece suas habilidades, percebendo que ele é realmente poderoso, então usa suas lanças para poder se defender, pensando que aquele foi um corte veloz invisível a olho nu. Mas ainda assim não é o suficiente para derrotar. Ele então joga sua lança. Nosso garoto consegue defender ela por pouco, mas ainda assim não foi o suficiente, que acaba atingindo os rapazes. Ele olha pra frente percebendo que já tinha perdido, mas ainda assim Loud fala que é admirável, começando a invocar várias de suas lanças. A boininha não estava entendendo nada do que tinha acontecido, e o Loud fala para não subestimar a classificação de um aventureiro. Aquelas lanças estavam prestes a atingir nosso garoto, que fica frustrado com aquela situação. Todas de uma vez só atingem o rapaz. Cena seguinte, ele já estava aos prantos no chão. Aquilo foi uma derrota total. A batalha finalmente chegou ao fim. O vencedor foi Loud em ranking número 11 dos aventureiros. O cara pergunta se estava satisfeito e a menina agradece, falando que ele deve ao menos entender agora. Em seguida, Loud olha mais uma vez para trás, perguntando se acreditava que aquele garoto poderia vencer. Ela diz que apenas pensou que poderia ser possível. Loud pergunta se a base para isso era porque aquele garoto é discípulo de Adol e ela fica surpresa perguntando como percebeu isso. Loud fala que soube desde quando viu a espada em alta velocidade, porque é uma técnica do estilo do santo da espada. Ele se pergunta se aquilo está certo, pois o estilo santo da espada é passado para um único sensor e é a mais forte arte da espada herdada por cavaleiros de alto ranking por gerações. No entanto, aquele garoto, um aventureiro ranker, a herdou, e da perspectiva de um cavaleiro ranker, é como ter um objeto de ferro roubado. A garota fica enlouquecida falando que sim e achava que vai ter que impedir o rapaz de encontrar os cavaleiros ranqueados de agora em diante. E o Loud fala que seria sábio, pois no pior caso ele poderia até mesmo ser morto. Se ele operasse como um cavaleiro ranqueado, isso poderia resolver as coisas tranquilamente. Mas ainda assim existe outro ponto, o que é provavelmente impossível. Em seguida, a boininha fala que na verdade a razão pela qual acreditou nele, independentemente do estilo de santo da espada, era diferente. Porque tinha dito que acertou um golpe em Adol e por isso acabou acreditando nele. O cara fica surpreso, mas fala que é impossível, e com esse nível está fora de questão. A boininha fala que também achou, mas Law não parece ser o tipo de pessoa que mente. Observando a situação, Loud pensa que pode ter algumas circunstâncias. O estilo santo da espada foi surpreendente, mas ainda assim tem a questão daquela prana. Logo após, o cara vai em direção à sua lança, dizendo que Law
provavelmente tem habilidade de encantação. E se tivesse a usado, com certeza ele poderia ter perdido a batalha. Em seguida, o flashback de uma mulher aparece. Ela olha para trás, curiosa com algo, aparentemente encarando alguém. No mesmo instante, uma velha aparece perguntando o que ela está murmurando, falando que esse poema é a razão pela qual não podiam sair. Nunca deve deixar aquilo sair da sua boca novamente. Logo após a mulher sair do quarto, em seguida, a garota olha para alguém, pedindo desculpas para Lou. No mesmo instante, nosso garoto acorda. O coitado estava todo arrebentado na cama. Ele pergunta o que tinha acontecido e a garota fica contente porque ele havia acordado. Nesse exato momento, estão na enfermaria do Borel de Reconhecimento e ele dormiu pelo dia todo, como se tivesse desligado um interruptor. O médico disse que ele havia acumulado fadiga mental e não sabe o que o garoto está carregando, mas ainda assim está tentando apressar as coisas demais. Ouvindo isso, nosso garoto fica surpreso. Um flashback da batalha aparece na sua mente, dizendo que ela está certa. A garota começa a encarar nosso herói, dizendo que tem algo importante para falar, perguntando se sabe por acaso o que são encantações. Porém era óbvio que o idiota disse que não. Ela começa a fazer uma explicação chata dizendo que é uma forma especial de usar pranas que certas raças podem usar e muitos entre os melhores ranqueados podem usá-las. Lou pergunta se Loud é um deles, e a boininha responde que sim, porque ele é um guerreiro da tribo Borward. A tribo Borward é uma raça orientada para o combate e habilidosa na caça onde vivem nas terras férteis do sul. Eles são frequentemente transmitidos oralmente como poemas entre as tribos. Também são chamados de encantamentos. Ainda assim, existe um tipo de componente nelas, e então geralmente é difícil adquiri-los mais tarde na vida. E Lau disse que ele parecia também ter esse tal de encantação, perguntando se o rapaz faz ideia disso. Nosso herói ainda continuava imóvel. Um flashback daquela mulher aparece na sua cabeça novamente, falando que aquilo pode ser verdade. A menina fica toda animada, falando que encantamentos são um trunfo tremendo para um ranker e estava convencida mais uma vez que ele pode se tornar um ranker no topo. Olhando para o celular, avisa que encontrou uma missão perfeita. O lugar é na floresta de Azaban, e é o levantamento ecológico de uma floresta que se tornou uma zona de perigo classificada em 48º lugar há 2 meses. O Lou pergunta se for um levantamento ecológico deve apenas investigar animais e coisas do tipo. A boininha diz que isso faz parte, mas na verdade recentemente pessoas têm desaparecido nessa área e aventureiros que aceitam a mesma missão desaparecem sem deixar rastro. A princípio era aqueles na faixa dos rankings 1000, mas recentemente os aventureiros rank 800 desapareceram e se ele conseguir encontrar a causa, facilmente subiria 200 ranks. Ouvindo isso, o garoto rapidamente se levanta da cama, aceitando a missão, pois se apresentou isso é por causa que ele consegue fazer. Ela então fala que óbvio que sim, por isso precisam passar pelos procedimentos de aceitação imediatamente. Só para ele saber, na floresta de Azaban tem animais cuja raça é proibida e também tem áreas restritas, mas já que ela está ali está bem. Entretanto, o Lou ainda assim deve ter cuidado. Nosso herói pergunta o que acontece se não seguir isso e a garota avisa que sua classificação irá cair. Não importa o quão habilidoso fosse se destruir o ecossistema por descuido ou falhar repetidamente em missões, sua reputação como aventureiro cairá. Para resumir, sua classificação é sua própria credibilidade, e então aceita a missão, falando que ela é um novo recomeço para o rapaz e é o primeiro passo para ascender no ranking de aventureiros. Por esse motivo, devem dar o seu melhor juntos. Nosso garoto dá só um sorriso falando que isso é verdade. Cena seguinte já vai para aquela floresta doidona que é toda roxa. Um cara estava enforcando alguém, dizendo que não dá para desver o que já foi visto. O outro figurante pergunta se o cara matou de novo, e ele questiona o que importa, pois o Borel de Reconhecimento nem se incomodará em procurar rankers pequenos como esse. Um bicho, enquanto isso, estava preso em uma jaula. O idiota daquele cara bota o pé nela, falando que parece bobagem tentar sinceramente aumentar o seu ranking. O nome daquele animal é o Nioceros, e só de vender o chifre desse cara, já vai entrar para os rankings de 3 dígitos rapidinho. Logo após, um coroa barbudo fala que só a força não consegue aumentar o seu ranking de aventureiro. O idiota se chama Creuel, e fala que existe para aqueles que sofrem com tais injustiças. Porém o homem não está nem aí para isso, falando que não vai desistir de um campo de batalha tão bom. Por esse motivo vai chegar ao top 100, e o nome desse cara é Dalkan. Atualmente está no ranking 672, e é óbvio que isso não foi justamente. Cena seguinte, o protagonista Boininha já estava perto daquela maldita floresta. Um soldado diz que quer verificar o ranking e o Lou entrega um papel. O soldado vê que ele é do ranking 2728 e ele pode entrar. Logo após, Lou pergunta quantas pessoas estão no ranking de aventureiros, e a garota fala que é cerca de 30 mil, embora cerca de 20 mil esteja participando ativamente. Ainda assim, é um inferno incomparável a outros rankings e dizem que o ranking de aventureiros está em um nível completamente diferente em termos de dígitos,
Por exemplo, um classificado de 4 dígitos no ranking de aventureiros corresponderia em outros rankings. Para resumir, a qualidade do ranking de aventureiros é a melhor. Então, um aventureiro de 3 dígitos equivale a um classificado de 2 dígitos em outros rankings e eles são mais habilidosos do que aqueles 2 com que ele lutou no exame. Ouvindo isso, nosso herói fica surpreso, falando que o nível é alto. Logo após, eles finalmente entraram na bendita floresta. Cena seguinte, eles estavam caminhando nesse lugar. Nosso garoto estava pensativo sobre algo e a boinha pergunta se tem algo de errado. Observando a situação, o Law fala que essa não é uma floresta ordinária. Surpresa, a garota fala que ele percebeu. Dizem que um aventureiro habilidoso pode dizer o quão perigosa é a Terra em um piscar de olhos. Porém, pessoas comuns não tinham como saber, e por isso, a classificação daquela zona tinha sido criada. Em seguida, a boinha parece perceber algo, falando que a razão pela qual a floresta Azaban foi adicionada à zona de ranking de perigo há 2 meses é simples. No mesmo instante, uma criatura parecia estar andando por ali. E a boinha fala que a causa é pelos surtos monstruosos massivos. Em meio àquela situação, a garota diz que tem que a proteger adequadamente. Mas é óbvio que aquilo nosso herói já sabia, e em questão de segundos dizimam a quantidade considerável de monstros. Porém, do nada aparece um voador. Rapidinho, o protagonista pega ele pelo bico, desferindo um corte facilmente. Ele continua a eliminar aquela quantidade imensa de monstros, mas ainda assim tem muitas criaturas de longe. A boinha pergunta se aquelas são as técnicas que Adol havia ensinado. O Law diz que sim, mas ainda assim existem muitas que ainda não é capaz de utilizar e acha que pode usar aquela técnica mais em breve. No mesmo instante, um pesão gigante aparece. Aquele é um orc enorme de ranking nível 126 no ranking dos monstros. Ele começa a olhar para o nosso herói, que invocando a prana na sua espada, fala que deveria testá-lo. Aquela prana começa a envolver todo o seu corpo. Ele parece tentar invocar uma habilidade, fazendo um corte em X com sua lâmina mágica. Porém, não fez muito efeito. Nosso herói fica confuso com o que havia acontecido. O orc não entende nada. Logo após, começa a correr atrás dos dois. Law fala que pensou que aquele golpe iria funcionar, e a garota fica desesperada perguntando se não esqueceu que deveria proteger a sua vida. No mesmo instante, ela fica surpresa com algo, pois à frente não tinha mais nenhum lugar para andar. Observando a situação, o protagonista apenas pega ela no colo. Depois disso, dá um salto, descendo por todo aquele penhasco a pé igual um maluco. Porém, surpreendentemente, ele consegue sair ileso de lá, pousando tranquilamente no outro lado da floresta. Enquanto isso, a garota ainda estava em choque com tudo o que aconteceu. O Law fica aliviado e a boininha fica muito irritada, falando que deveria avisar se fizesse isso. Law pede desculpas porque o treinamento de adulto era principalmente assim, então acabou virando um hábito. Olhando para a floresta, o garoto parece perceber algo. Aquele local da floresta é realmente bem diferente, e a boininha diz que tem sorte porque aquele é especificadamente a área-alvo da pesquisa. Após a floresta ser designada uma zona de perigo ao ecossistema, e a pesquisa teve que ser refeita, e cerca de 80% da pesquisa está concluída, mas 20% ainda está pendente. Basicamente, aquele lugar que estavam são os 20% que ainda não exploraram, e é onde ocorreu o surto monstruoso de monstros. Lá tinha algumas espécies variadas de plantas. A mesma coisa se encaixa aos animais peculiares. Enquanto isso, nosso herói observa ao redor, falando que aquelas plantas e animais são coisas que nunca viram antes. Por isso achava que aquilo é realmente uma aventura. Um flashback aparece na sua cabeça com Yuna o chamando para explorar o mundo, pensando que aquela é a aventura que Yuna tanto ansiou para os dois irem juntos. Em seguida, alguma coisa se aproxima. Nosso herói saca sua espada por prevenção. Porém, a boininha entra na frente pedindo para esperar, porque aquela besta mágica estava ferida. Começam a se aproximar da pobre fera. Law pergunta se não deveria derrotá-la, mas a garota responde que óbvio que não. Ela tem um chifre real, e é uma besta que é uma espécie rara de rank 4 à beira da extinção. Sua perna está machucada e então começa a retirar algo de sua mochila. Rankers frequentemente se machucam, então ela aprendeu medicina básica e também tinha lhe dado um tratamento básico quando foi derrotado por Loud antes. Observando a situação, avisa que vão ter que montar uma base ali por hoje. E como um grande avaliador, não pode simplesmente deixar aquela criatura para trás. Ouvindo isso, nosso herói apenas aceita tudo. A boininha fala que proteger o chifre real é o mesmo que um levantamento ecológico e não deve interpretar mal, porque não estava priorizando isso acima dele nem nada. Cena seguinte já tinha ficado de noite, eles já tinham montado seu acampamento. Todo mundo já estava dormindo e a boininha estava ao lado daquele lobo. Porém, o protagonista continuava a treinar com sua espada. O cara é muito disciplinado. Ele começa fazendo a sequência de golpes na árvore, mas para sua surpresa eles não funcionam muito. O garoto então desiste falando que não adianta. Depois disso, ele deita lá no meio do mato, começando a se lembrar de tudo o que aconteceu antes, pensando que está completamente desamparado. Nesse exato momento não é capaz de ir para a Ilha dos Deuses. Por esse motivo deve se tornar muito mais forte. Ele então se levanta. Ele se lembra da conversa que teve com a boininha, falando que Loud tinha dito que ele também possui uma arte. O garoto acha que realmente tinha esse tipo de habilidade. Cena seguinte, finalmente já ficou de dia. Nosso herói já acordou. Se levantando, pergunta o que tinha de errado. A boininha, que não estava com a boina, falou que de repente aquele lobo começou a se debater.
O monstro não parece estar muito contente. Law fica surpreso porque ele já tinha se recuperado e a garota fala que o chifre real tem alta recuperação, então com o tratamento certo ele cura muito rápido. Esse monstro é um filhote, então normalmente se daria bem com as pessoas, mas aquela desconfiança era como se a ferida tivesse sido infligida por um humano, pedindo para Law olhar atentamente para aquele chifre, porque as partes lascadas parece que tinham sido atacadas por um tipo de caçador ilegal. O chifre real é uma coisa muito rara, então eles já foram capturados em grandes números. E essa é a razão pela qual acabou no ranking de espécies muito raras. Mesmo que a captura é proibida, a demanda não desaparece, então ainda são secretamente caçados, e no submundo são comercializados com o nome de unicórnio. Logo após aquele monstro doidão começa a ir para cima da boininha, porém o protagonista obviamente a defende com sua espada. O monstro não entende nada. Nosso herói continua a observar a criatura com seu olhar frio. Ela então começa a fugir. Law fala que o assustou perguntando se vai persegui-lo, e Luke responde que sim, e mesmo que tenha se recuperado, não estará em perfeitas condições. Até agora não havia informações sobre um chifre real estar na floresta de Azavan, e persegui-lo é a própria pesquisa ecológica. Cena seguinte, todos já tinham vestido seus equipamentos, e Law fala que vai ir na frente. Luke pede para tomar cuidado porque podem haver caçadores ilegais nessa floresta. Ouvindo isso, Law pergunta o que deve fazer se encontrar um, e se o seu ranking sobe se por acaso os derrotar. Luke fala que depende da capacidade do oponente, mas ainda assim existe uma possibilidade. Nosso herói fala que entende. Ele começa a dar uma investida falando que vai derrotar o quanto puder. Observando nosso herói, a garota fala que ele é muito rápido e simplesmente não consegue mais vê-lo. Cena seguinte, ele já estava andando por aquela floresta, pensando que aquele monstro tinha ido por ali. Mas no mesmo instante ele percebe algo. Havia simplesmente uma flecha indo na sua direção, mas é óbvio que ele consegue desviar. Do nada, um homem com espada aparece chamando Law de caçador ilegal. Ele tenta acertar um ataque no garoto, mas ele consegue desviar. As espadas dos dois começam a se cruzar. O homem fica surpreso com a prana do protagonista. Logo após, pede para esperar. O Law parece reconhecer aquela voz. Então percebe que era Drax. Também o carinha da outra família estava ali. Mas ainda assim não se lembra dele perguntando qual era o seu nome. Frustrado, o loirinho fala que se chama Ed, e o outro cara fala que se chama Drax. Cena seguinte, já vai pro local de registro de ranking de aventureiros, várias pessoas estavam naquele lugar, o Drax também estava ali e a garota pergunta qual é a missão de ranking que gostaria. No mesmo instante, aquele outro carinha arqueiro aparece, falando que veio pegar uma comissão. Os dois então encaram um ao outro. Cena seguinte, ele estava em outro lugar conversando. Novamente se encaram. Os dois tentam falar algo, mas os dois dizem ao mesmo tempo. O loirinho pede para ele falar primeiro, mas a mesma coisa, diz o Drax. Em seguida, o loirinho pergunta se investigou o humano que os derrotou, e o Drax responde que não conseguiu nenhuma informação, mas parece que ele nunca pertenceu a nenhum ranking. O garoto fica confuso falando que é chamado de um prodígio nos rankings de arqueiros, mas por causa daquele idiota, o seu orgulho foi rachado principalmente por ser derrotado por um Zeninguém sem ranking. O figurante Drax permanece em silêncio. Um flashback aparece na sua cabeça com o cara agradecendo pelo seu trabalho, perguntando como foi a classificação dos aventureiros, e o cara fala que foi registrado. O homem barbudo fala que já é o esperado do seu capitão, e a outra criança diz que agora podem expandir a sua gama de atividades. Em seguida, a loirinha diz que seu capitão provavelmente deve ter dado um trabalho duro aos outros examinados. Porém, o Drax responde que não. Todo mundo começa a rir, e o cara da capa fala que não há como um mercenário de 3 dígitos perder para um novato. No mesmo instante, o Drax bate na mesa. Todo mundo estava confuso. O moleque estava muito irritado, falando que aquele cara não estava nem sequer olhando para ele. Tudo isso como se estivesse o tratando como uma mera pedra no caminho. A partir de amanhã, iriam triplicar a quantidade do treinamento. A loirinha fala que se ele se registrou para o ranking de aventureiros de agora em diante, vão aceitar comissões que não podiam antes, mas ainda assim para Drax não é o suficiente. Aquele mundo, para resumir, é muito mais amplo do que pensavam, e por isso vai treinar adequadamente mais uma vez também. A cena então volta para o presente com o cara pensando sobre tudo o que havia acontecido, dizendo que seu orgulho é justo, e não tinha a intenção de se concentrar nos rankings de aventureiros, mas ainda assim não pode ficar dessa forma. Atualmente é o número 6.301. O cara que os derrotou está classificado em 2.728, e também os seus interesses acabaram se alinhando, por isso devem dar um jeito nisso. O loirinho fala que há uma floresta que entrou recentemente nos rankings de zona de perigo, e o Drax fala que é a floresta de Azaban, e quanto mais perigoso, melhor para aumentar os rankings. Cena seguinte volta para o presente e aqueles 3 estavam se encarando, tudo isso semelhante à batalha que tiveram antes. No mesmo instante, os 3 ouvem um som muito alto. Sacando sua espada, Law pede para poderem conversar mais tarde. Logo após, começa a correr por aquele lugar. O Ed também acompanha falando que aquele lobo apareceu e pensou que estava sendo perseguido por caçadores, concluindo que Law provavelmente está tentando proteger
essa besta. O Law fala que sim, pensando que o garoto está correndo bem rápido. O Ed em seguida diz que ao se mover na floresta é bom usar as irregularidades do solo. Invocando sua habilidade do vento, ele começa a correr cada vez mais rápido. O Law fica surpreso, mas ainda assim não quer ficar para trás, invocando sua prana para poder correr ainda mais veloz. Logo após, o Ed chama pelo protagonista, falando que aquele lobo está sendo atacado por uma besta mágica. Cena seguinte, ele se depara com aquele monstrão, que usa seus tentáculos para tentar pegar os dois. Porém, Law pega sua espada para poder se defender, pensando que não consegue chegar perto, então vai pelo menos mandar alguns cortes. Definitivamente não vai ficar preso nisso. Cena seguinte, Law pergunta para Ed se consegue criar uma abertura e o cara fala que isso não acontece de repente, mas ainda assim pede para mirar nos olhos e também continuar correndo. O Ed dispara as flechas enquanto Law segue as ordens dele. Os projéteis acabam acertando aquele monstro em cheio. Nosso herói continua a caminhar. Do nada, o Drax também aparece falando para mirar nas duas pernas. O protagonista usa sua perna para poder ir para baixo, conseguindo acertar um golpe certeiro. Isso aparentemente fez grande efeito na criatura. O Drax pede para pegar o lobo e escapar. Nosso herói, enquanto faz isso, olha para trás. O Drax, por sua vez, pega sua espada, cortando aquele tronco que está na sua frente, onde simplesmente cai em cima do monstro. Com isso, tudo já acabou, e Law conseguiu resgatar aquele bicho. Ed fala que não foi ruim porque foram boas instruções, e Drax diz que está acostumado a liderar outras pessoas, e o garoto pergunta quem é o seu subordinado. Enquanto isso, Law vê tudo de cima, pensando que o ranking top 10 e suas habilidades de espada são excelentes, mas mesmo assim alcançar o top 10 apenas com isso é muito difícil, concluindo que a habilidade com espada sozinha não será o suficiente. Para resumir, para conseguir subir no ranking de aventureiro, deve precisar aprender coisas além da espada, o que definitivamente será algo difícil no começo.